Bom, pessoal, como eu vos tinha dito, eu queria vir aqui falar do tema da cimeira Biden-Putin, que tem lugar hoje, deve estar a ter lugar agora, na Suíça. Não tive muito tempo, estive aqui ocupado com muitas outras coisas, entre as quais na página web do Geopol. Eu não vou pôr aqui artigo por artigo, mas vou deixar o link da página web para quem não conheça, para entrarem e lerem os artigos que nós publicamos sobre esta temática, de vários autores. Há vários artigos e apontam todos na mesma direção. Ou seja, esta conferência esta cimeira vem na sequência de toda uma história que tem a ver com a própria eleição do Biden e voltarem estes falcões de guerra à administração dos Estados Unidos e a um confronto óbvio, não só com a Rússia como com a China. Coisa que nos anos do Donald Trump tinha havido umas sinergias, tinham-se criado ali um terreno de diálogo, pelo menos entre a Rússia e os Estados Unidos. Até é de referir e de relembrar que antes do aparecimento do coronavírus, até a relação dos Estados Unidos com a China, do Donald Trump com a China, era bastante também prolífica, e havia mesmo esta ideia de que Putin, Xi Jinping e Trump formavam uma aliança daquilo que poderia ser um grande entendimento universal sobre as questões de política internacional, de economia, de comércio. E depois foi toda aquela história com o coronavírus ter aparecido, aquelas acusações da administração Trump, principalmente do Mike Pompeo, e a coisa mudou um pouco. De toda a forma, nunca escalou a um ponto como agora se encontra. Também há que ver que aqui a relação entre Putin e Biden é pessoalmente de antipatia, claríssima, das duas partes. Agora, numa recente entrevista à NBC, salvo erro, semana passada, uma entrevista que o entrevistador parecia que era um inquisidor ao presidente Putin. Ele manteve a sua postura, como é apanágio, e respondeu da forma mais racional possível e fez uma referência de que Trump nutre uma grande admiração por Donald Trump, e que em relação ao Biden, o Biden representa tudo o contrário, porque é um homem do sistema, é um homem que está há 40 ou 40 e tal anos no Deep State, com conexões, aquela coisa toda de networking, que é uma coisa muito britânica, muito anglo-saxónica, de conhecer, mover por telefonemas, por jogatanas de bastidores, conseguir favores e manter toda aquela rede a funcionar, misturando tudo, misturando inteligência com economia, com chantagem, com artes, com cultura. Vejam todos estes casos de espionagem. Portanto, ele fez ali uma referência de que basicamente sabe quem é o Biden e que não tem confiança nele. Por outro lado, já se sabe que o Biden, este próprio ano, no mesmo ano, disse que o presidente russo era um assassino. Depois o Putin então disse: olha, que você quer falar, falemos por videoconferência, porque agora a tecnologia permite, e fazemos um debate para o mundo, ao qual, obviamente, Joe Biden, meio caquete, que já fugiu com o rabo à seringa absolutamente. Mas depois disse, talvez com a ideia de puxar a Rússia um pouco para o seu lado contra a China: não, vamos nos encontrar que temos coisas para falar. E, primeiramente, a Rússia disse que ia pensar no assunto e depois acedeu ao convite e pronto. Hoje há essa conferência, essa cimeira, que dizem que vai demorar 5 horas, na qual, obviamente, há muitas coisas que eles vão debater. Eu julgo que o tema das armas, da redução de armas,
é uma incógnita, mas que em princípio deve ser mais pacífico. Por exemplo, quando o Biden chegou ao poder, a primeira coisa que ele fez foi estender mais um ano o Tratado do Novo START. Esse é um ponto que de certeza tem que ser falado. Vão falar de temas da Ucrânia, da Bielorrússia e depois de outros temas diplomáticos e consulares entre os dois países. Mas eu julgo que aqui todos esses temas são importantes, mas não é o foco. Portanto, esta cimeira, que a sua importância é relativa, ou seja, não se pode, muitos autores dizem que não se vai esperar daqui grandes resultados, e eu julgo que é simbólica e vai marcar, porque vem num panorama geral muito particular e vai marcar, obviamente, aquilo que já se vinha demonstrando ao longo dos tempos, mas que agora, desde o ano passado, com o coronavírus, ficou manifestamente claro de que os Estados Unidos e o unipolarismo ocidental acabou. Portanto, e aqui ao ocidental, eu gostava de fazer um parênteses. Eu vou ver se encontro aqui um artigo que eu li há uns tempos atrás, ao ano passado, da Nova Resistência do Brasil, que fala do que é o ocidentalismo e do que é o Ocidente. E eles dizem, salvo erro, se não me engano, no próprio título dizia o Brasil não é ocidental. Porque há esta ideia, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, de que nós somos um mundo ocidental, e no qual englobam Portugal, como é um país latino, europeu, como o Brasil. Então isto é o ocidentalismo. Na realidade, este ocidentalismo, que se chama ocidentalismo, não é mais do que o poderio hegemónico dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. Ou seja, é um poderio anglo-saxónico com uma forte componente sionista, para o qual eles fizeram um plano, até que fizeram um Estado no Médio Oriente para consolidar esse poderio numa zona que é de produção de petróleo, para controlar aquela zona. Portanto, é uma coisa basicamente anglo-saxónica, com um poderio, com uma componente forte sionista, ao qual a Europa foi puxada para dentro. Ou seja, a Europa, com toda a sua diversidade, não é realmente aquilo que se diz ocidental. A Alemanha tinha outros interesses e outro cariz do que o anglo-saxónico, porque isto advém da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Portanto, isto aqui a Alemanha, a França tem outra, mas inventou-se esta coisa, criou-se a União Europeia, fez-se a União Europeia, criou-se o euro debaixo da tutela do dólar, e é isto que chegamos, a este ponto. Agora, depois do coronavírus, bastante claramente, as coisas vão mudar. Mudaram pela sua própria dinâmica natural. Há toda uma série de países na Ásia, no leste da Europa, a Rússia, a China, o Paquistão, a Turquia, a própria Índia, Vietnã, todos estes países começam a criar um poderio económico produtivo, porque desde as crises anteriores, principalmente de 2007, há uma financiarização que começou nos anos 70 nos Estados Unidos e depois arrastado pela Europa, na altura de Reaganomics e da Margaret Thatcher, com todas as réplicas que teve em toda a Europa, financiarizou-se em detrimento da produção. Isto era uma questão de tempo para nós começarmos a ver a deslocação da produção para o Oriente a dar resultados. E agora estão eles aí. Agora, aqui o que eu acho que esta cimeira vai trazer é exatamente isso. A grande dúvida é essa. É se os americanos entenderam que acabou-se aquele mundo em que os Estados Unidos era a primeira economia, que era a primeira força militar, que uma coisa funcionava com a outra. Porque as sanções eram que eles impunham aos países que não se submetiam à sua vontade, eram asseguradas pela força militar. Isso acabou-se. Acabou-se porque já se está vendo, perdendo no Iémen, retiraram-se do Afeganistão, perderam a guerra da Síria e não conseguem fazer o Iraque, estão a retirar também. Ou seja, aquela receita
falhou, acabou-se. Aquele mundo já não existe. E a minha dúvida e os receios das pessoas é ver se os Estados Unidos não entendeu isto, que fica um complexo de besta ferida, não é? Como um leão, um tigre que foi ferido, que já não tem o poder que tem e então começa a perder a razão e começa a agir por instinto, porque é um poder militar grande, já não é o principal. A Rússia domina pelo menos a região que é a mais importante e que é onde está inserida a Eurásia. Já não é a primeira economia do mundo, porque vem a China dentro de um ano ou dois, vai superar nominalmente e oficialmente a economia norte-americana. E a ideia é esta, é ver se o poder anglo-saxónico entendeu de que o mundo mudou e que as regras agora são outras. Não só as regras, que a lei internacional, que as Nações Unidas, que são garante deste processo de concerto de nações, prevaleça em lugar desta coisa que inventaram, começaram a falar desde há um ano ou dois, de um mundo baseado em regras. Ou seja, isto é típico deste sistema fraudulento. É dizer, tu tens uma lei internacional clara para vários temas. Só para pôr um caso, temas de ocupação de terras na Palestina. E isso não interessa para nada. Aqui eles dizem que não interessa para nada. E depois dizem que tem que haver um mundo baseado em regras. E as regras, claro, são as dele. São regras que não existem. São comumente aceitas pela imprensa, por todo o sistema, por toda aquela rede global de interesses que vos falava, que é a rede anglo-saxónica, que tem funcionou e funcionou depois da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial deixaram a Rússia de lado porque tinha um regime comunista. A Rússia, entretanto, deixou de ser comunista e deixam a Rússia de lado porque têm medo que a Rússia, com poderio económico, se junte à Alemanha, que se junte à China, que se junte à Turquia e façam daqui um mundo diferente no qual o dólar, a libra, o poderio anglo-saxónico não terá mais o poder que teve. Portanto, este é o receio, estas são as dúvidas e isto é o cerne de tudo aquilo que vai marcar este antes e depois na cimeira de hoje. Porque há uma parceria estratégica entre a Rússia e a China, que é uma parceria que é bastante profunda e que chega a vários pontos, porque é de comum interesse económico dos dois países, ao qual agora a Europa também começa a notar que é mais importante fazer este comércio com esta nova realidade euroasiática. Há um pré-acordo assinado já em janeiro entre a União Europeia e a China, que precisa ainda ser ratificado. E agora esperem é que depois, ou seja, eu tenho quase certeza que os Estados Unidos não vão entender e que vai insistir nesta confrontação e querer a hegemonia e exclusividade de poderio internacional. Portanto, vai continuar a usar as sanções, o boicote, todas essas peças disruptivas aqui na Alemanha com os verdes, para jogar uns contra os outros e manter-se durante mais uns tempos com o poderio que não tem hipótese de voltar a ser aquilo que era. O dólar vai perder a importância que teve e vai dar lugar a novas realidades que já estão aí. Aqui há uma ideia de que muita gente tem de que os Estados Unidos é um país rico e que não precisa de fazer não precisa da hegemonia. Só que é uma ideia um pouco ingênua. Porquê? No outro dia tinha uma discussão, uma conversa com uma pessoa próxima que dizia, mas os Estados Unidos, ele estava de acordo comigo e dizia, os Estados Unidos é um país rico, eles têm para si, porque é que querem dominar?
isso é uma boa pergunta, mas tem uma resposta também muito simples. Porque há interesses, porque há uma elite, porque há gente muito poderosa que ganha com isto e que vai ficar a perder se os Estados Unidos for um país justo, sem aquela exploração racial, aquela exploração social, aqueles problemas internos que eles têm, aquelas armas, aqueles assassinatos diários. Portanto, há gente que ganha com este sistema ultracapitalista que querem impor ao mundo. Nos Estados Unidos tu tens tráfico de armas internas, tens tráfico de armas internacional, grandes exportadoras de armas, complexo industrial militar. Tu tens a droga, não se pode fingir que não existe, que isto é muito importante para o sistema atual, este sistema que eu julgo que está chegando ao fim. Portanto, é ingênuo pensar que há para todos e todos podemos ser felizes. Não, há gente que não lhes interessa isto e está personificada claramente no atual presidente dos Estados Unidos, que é um mestre do Deep State, com fortes ligações ao aparelho de republicanos, democratas, inteligência militar, mais profundo desde há várias administrações. Portanto, quando ele disse e volta a repetir e a corroborar de que a América está de volta, é a razão para temermos de que não seja aquilo que ele quer dizer na realidade, é que as guerras estão de volta. As guerras do Bill Clinton, as guerras do Obama, as guerras que continuaram e que eles estão perdendo em todos os campos, mas claro, eles têm vários trunfos na manga para continuar a fazer estes movimentos disruptivos em todo o mundo. E claro, isto não é do interesse de ninguém, não é lógico, mas não podemos esquecer que há gente que ganha muito dinheiro com isto e vamos lá saber porquê insistem nesta ideia. Eu estou acreditado que, por aquilo que se tem lido ultimamente, de uma aproximação da Ucrânia para a NATO, já é clara a ideia de que eles querem estender a NATO à Ucrânia. E eu acho que o presidente Putin agora, hoje, vai dizer muito claramente, isso é uma linha vermelha, já o disse, ele já tinha dito, e se isso acontecer, ou se vocês pensam que isso vai acontecer, a resposta vai ser brutal da Rússia. E claro, o problema não é para os Estados Unidos que está do outro lado, que hoje em dia as armas russas podem atingir os Estados Unidos, mas é sobretudo para nós que estamos aqui na Europa, que estamos teimosamente e irresponsavelmente a alinhar numa coisa que não é a nossa, contra um país que não é nosso inimigo, a Rússia, que é um país europeu, e, bom, e sem falar da Europa, da Alemanha, da França, que têm e sempre tiveram grandes relações com a Rússia, falando em nome de Portugal, do nosso país, que temos relações com a Rússia há mais de 200 anos, como temos com os Estados Unidos. São países com quem há que falar e sentar-se e dialogar. É uma nova realidade. Não é uma realidade que nos ponha em perigo de maneira nenhuma. O Biden, quando veio aqui agora à Cornualha, à Inglaterra, o G7, disse que tem... Ou seja, isto nem dias antes de se reunir com o presidente Putin, ele diz que a Rússia tem que entender que tem que como é que ele dizia? Tem que aceitar as coisas como são ou vão ter as consequências. Ou seja, tem que aceitar o mundo baseado em regras deles, porque senão vão retaliar. Ele dizia mesmo, vão retaliar. E da mesma forma, o Stoltenberg dizia a mesma coisa. E não só com a Rússia, como com a China. Ou seja, eles estão dispostos a ir com tudo. Portanto, isto aqui significa guerra. Isto não é brincadeira. Estamos num ponto crucial da história e eu julgo que esta cimeira vem exatamente ou para os Estados Unidos se entenderem que as coisas mudaram e que não vai ser mais a hegemonia que era, ou então, se os Estados Unidos não entendem isso, só podemos esperar o pior.
E o que eu tinha aqui? Tinha mais aqui alguns temas. É um tema bastante fascinante, porque há muitas nuances. Aqui o Lavrov falou também a semana passada nesta conferência da Primakov, Readings, tudo no mesmo sentido. Já na semana anterior, em São Petersburgo, aquele fórum internacional, tu vês aí um novo mundo, que há uma série de concentração de novos projetos. A Total francesa, uma das maiores de energia, fazer grandes acordos com a Gazprom da Rússia, não só na Europa, não só no Ártico com a Rússia, como na Bolívia, parcerias importantíssimas de duas grandes, de gigantes da energia europeias, também da Alemanha com a Rússia a nível de gás, e uma série de outros acordos que estão aí. E depois vêm estes desesperados do outro lado do Atlântico dizer como é que nós temos que fazer as coisas e que temos que ir contra a Rússia. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. E é isto que hoje vai ser, basicamente, mais para além de todas as pequenas outras coisas. Este é o grande modelo, estes dois modelos que se vão estar enfrentados e que chegaram a um ponto histórico em que agora as coisas vão ter que se definir e que já não vão voltar a ser como era antes, pela própria lógica das coisas, porque aqui, se vocês ouviram o que tanto o Putin como o Xi Jinping disseram em janeiro ou fevereiro, salvo erro, naquele fórum económico mundial da Davos, ambos insistiam nesta ideia de que o mundo, como estava se direcionando neste poderio de União Europeia, NATO, Estados Unidos, de uma economia desregrada, estava criando grandes clivagens sociais, não só dentro dos próprios países, como também entre norte e sul do planeta, e que isto era um modelo que já não era mais sustentável e que acabava. E com este período agora do coronavírus, era uma oportunidade para mudar o paradigma e as coisas, não só internamente em cada país, como a nível de equilíbrio de poderes a nível mundial. E é este equilíbrio de poderes a nível mundial que hoje se concentra ali, se reúne ali na Suíça, e que esperemos que haja uma réstia de razão e que, pronto, não tem que se definir as coisas no dia 2, nem sequer este ano, mas nos próximos tempos vão ter que se redefinir. E era bom que os norte-americanos, há aqui um artigo do Dom Eduardo Vior, que ele fala, que diz que o tipo da CIA aponta mesmo para temas de racionalidade, diz que sim, que as coisas mudaram e os Estados Unidos têm que ter outra abordagem, mas que há outros tipos com pouca experiência e que não sabem do assunto, como o secretário de Estado Blinken, que tem aquela ideia de confrontação, ou vocês ou nós, e se vocês ganham nós perdemos, não é disso que se está a falar. Portanto, pode ser que haja ali elementos na equipa norte-americana que façam o presidente ver, olha, isto é uma boa oportunidade de nós redefinirmos tudo e de nos somarmos ao novo mundo que aí vem, que vai ser bom para todos, se eles entenderem. Bom, mas vamos esperar e vamos ver o que é que há, que vai sair depois da notícia. Eles devem estar reunidos agora. Estou um pouco curioso de saber quais vão ser as coisas. Muitas coisas não vão soar cá para fora. Vamos ver nos próximos tempos como é que o presidente norte-americano se vai continuar aí a ameaçar toda a gente, ou se vai sentar-se e acalmar-se, que é o que nós todos queremos. Bom, fiquem atentos e fiquem atentos na página web. Vou pôr aqui o link para quem não conhece. Até à próxima.